E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, é o Maicon aqui, Molejo. Eu queria continuar com vocês o que a gente viu já de gás ideal, né? A gente falou um pouquinho sobre transformação, e aí a gente chegou na equação geral dos gases, né? Então, é a aula 3, a gente fez a 2. Eu não continuei, lembra? Semana passada, dei uma revisão, porque faltava vocês verem a ideia de mol, né? Aí eu conversei com o Henrique, ele ia dar isso para vocês sexta-feira. Eu acho que rolou isso. Comentaram para mim aí que vocês não terminaram de ver, né, o conteúdo, então a gente vai um pouquinho mais devagar e aí a gente vai avançando juntos, beleza? Então vamos fazer no mesmo esquema que a gente fez semana passada. Eu tô com o chat aberto aqui, vocês vão mandando dúvida. Na hora que aparecer a dúvida, já me manda que eu olho aqui, vai fazer o barulho e eu já respondo vocês, beleza? Ó, então vamos continuar. Eu coloquei um pouquinho aqui da evolução histórica, que eu acho muito importante, né? Da gente entender ciência a partir da história. Porque não faz sentido a gente pensar na ciência em si sem descontextualizando, né? Não colocando a história junto. A economia, tudo isso está bem amarrado, né? Aí, a gente falou do primeiro processo, que era o processo isotérmico, né? Aí eu comentei com vocês que foi o Boyle, isso foi em 1662. Aí lembra que eu falei que o processo isotérmico, a temperatura é constante? Então, se a temperatura é constante, né? O volume de a temperatura constante, o volume de uma dada quantidade de gás varia inversamente com a pressão. Isso foi o que ele propôs, então, quando ele falou que o processo era isotérmico, né? Então, se a temperatura é constante, o volume vai variar inversamente com a pressão. Aí lembra que eu comentei, ó, se é inversamente, lá na matemática, né, a gente vai ver que grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter a multiplicação delas, né? Então, você vai ter a multiplicação delas e vai retirar uma constante, né? E aí, como eu tenho essa constante, a partir dela eu consigo relacionar dois estados, que vai ser o estado P1V1, P2V2. Então, vamos devagarzinho aqui. O outro processo é o da lei de Charles, né? Eu comentei o seguinte para vocês, que não era unânime, né? Quem tinha material que falava que era a lei de Charles primeiro, ou lei de Gay-Lussac, né? Mas vamos tentar entender aqui pela evolução histórica, né? Charles veio primeiro, então essa lei foi proposta por ele, né? Então é um processo isobárico, que é a pressão constante. Aí ele vai falar que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Repara que eu coloquei temperatura absoluta, né? Se eu coloquei temperatura absoluta, é a temperatura em Kelvin. Então, lembra que eu falei que a escala Kelvin é a escala absoluta? Se a absoluta vai até zero, né? Aí tenta lembrar que eu comentei também que a temperatura tem a ver com o grau de agitação, né? Aí tem a ver com o grau de agitação, tem a ver com a energia cinética, tem a ver com a velocidade das moléculas, tá? Então, temperatura tem a ver com isso, sempre em Kelvin. Então, lei de Charles, 1787. Então, se elas são diretamente proporcionais, lá na matemática, grandezas diretamente proporcionais, a gente vai relacionar por uma razão. A razão é a divisão, beleza? Então, se o volume aumenta, a temperatura vai aumentar também. Isso eu vou ter uma constante. A partir dessa constante, eu consigo relacionar dois estados, onde eu vou ter V1, T1, V2, T2. Então, isso a gente já viu também, beleza? Aí o outro processo que a gente viu, que é o isocórico, que é o do Gay-Lussac, que ele veio depois, 1802, e se é isocórico, é volume constante. Eu falei que esse processo, que era o isocórico, podia ser chamado de isovolumétrico e isométrico, né? Beleza? Então tem esses três nomes, são sinônimos, né? Então, se o volume é constante, o que eu vou estar relacionando é a pressão e a temperatura. Temperatura absoluta de novo, se é absoluta é sempre em Kelvin. Então, toda vez que a gente estiver falando de gás ideal, temperatura sempre em Kelvin, beleza? Grandezas diretamente proporcionais, a mesma ideia, né? Se um aumenta, a outra vai aumentar também. Diretamente proporcional, a gente vai relacionar por uma razão, que é uma divisão, beleza? Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo, né? E a gente vai falar do processo que é isobárico e isotérmico. Na verdade, quem trabalhou esse processo foi o Avogadro, que aí vai sair lá o número de Avogadro que vocês viram com o Henrique, né? Do 6, 10 a 23. Então a gente vai entender como esse cara conseguiu chegar nesse número. E ele conseguiu chegar nesse número a partir da relação dos gases, né? Então, ó, nas mesmas condições de temperatura e pressão, um determinado número de moléculas de um gás ocupa o mesmo volume, independente da identidade do gás, beleza? Então, qualquer gás, pode ser oxigênio, nitrogênio, ou até um gás composto, tipo gás carbônico, quando eu falo que é composto, que teria mais de dois elementos, né? Então, seria a substância simples, igual eu falei, oxigênio e tal, ou a gente poderia ter uma composta, que seria gás carbônico, que tem mais de dois elementos, beleza? Então, se eu tiver a mesma quantidade de moléculas, ele vai ocupar o mesmo volume. Mas a gente vai ver isso daí devagarzinho, tranquilo? Aí, só para a gente dar uma lembrada,
É, eu falei para vocês que o processo isotérmico, né? A gente vai trabalhar com a temperatura constante. Eu só coloquei isso daqui para a gente lembrar dos gráficos, né? Então, lembra que esse gráfico é a isoterma, né? É isoterma. E quando eu estou no T1, a temperatura de T1 é menor que a temperatura de T2, né? Então, por exemplo, 300 Kelvin, 600 Kelvin, né? Então, isso daí é só para a gente dar uma lembrada. Como é inversamente proporcional, uma aumenta, a outra diminui. Sus? Então, essa relação que eu vou ter, P1, V1, P2, V2. Aí, quando eu estiver falando da isobárica, né, processo onde eu tenho pressão constante, então na hora de relacionação vai aparecer V e o T, né, que é a lei de Charles que eu comentei para vocês, eu vou ter essas retas, né? Outra coisa que eu queria dar uma lembrada com vocês é o seguinte, se eu tiver, isso aqui é o mais convencional de aparecer, né? Se eu tiver esses dois outros gráficos, como que eu vou saber quem é a constante? Tá vendo o P aqui, ó? A partir do momento que eu vou mudando o V aqui embaixo, o P continua com o mesmo valor, ó. Então, sei lá, imagina que é 2 atmosferas. Eu venho, bato aqui, desço, tenho um valor de volume. Continuo com 2. Venho, bato aqui embaixo, outro valor de volume, beleza? Então, é assim que a gente vai conseguir ver. Comentei isso com vocês também. Aí a gente tem o isocórico, né? Onde eu vou trabalhando com volume constante. Isocórico é sinônimo de isovolumétrico, isométrico, né? Como estou na dúvida, não sei quem que é. Olha aqui no gráfico, ó. Se o gráfico apareceu o P e o T, só falta a grandeza V para mim. Então, esse gráfico, essa curva aqui representa o V, beleza? Então, seria um processo com transformação onde eu tenho volume constante. Sussa. Se aparecer esse gráfico aqui, a gente vai conseguir olhar da seguinte maneira, como eu comentei no anterior. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. O volume continua o mesmo, bato na pressão, o volume continua o mesmo, bato na pressão, só que a pressão aumenta, o volume continua o mesmo, bato na pressão, a pressão continua aumentando, beleza? Então, esse processo aqui seria um processo isocórico. Então, só para a gente lembrar dos três, tudo bem? Aí, a lei de Avogadro vai falar o seguinte para a gente, né? A gente vai ter o princípio de Avogadro, onde que ele vai falar que o volume que ocupa um mol de qualquer gás ideal, uma temperatura e uma mesma pressão, vai ser um volume constante, beleza? Então, ele vai definir para a gente a ideia de volume molar. Então, se liga. Eu coloquei aqui para vocês dados experimentais, né? Então, na CNTP, eu espero que vocês lembrem que o CNTP, eu vou colocar aqui embaixo a definição, mas isso aqui são dados experimentais. Então, se eu medir para vocês o volume do hélio na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter um volume aproximadamente de 22,41, do hidrogênio, gás hidrogênio, 22,31, gás nitrogênio, 22,4, e repara que está diminuindo, né, esse volume. Eu vou explicar para vocês o porquê isso está acontecendo. Ó, lembra para mim que CNTP é 0 graus Celsius, né? Se esse 0 graus Celsius eu tenho que transformar isso para Kelvin, então eu somo 273. Se eu somar 273, a gente chega nessa relação, tá? Como é uma atmosfera para os dois, então CNTP é pressão igual a uma atmosfera e temperatura 273 Kelvin, beleza? CATP é condições ambientes de temperatura e pressão. CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Se eu tiver na CATP, seria 25 graus Celsius e 298 Kelvin, tá? É só pegar o 25 e somar 273, beleza? Então a gente vai ter uma definição que é o seguinte: quando eu tiver meu volume molar do meu gás ideal, na literatura, né, dedução que a gente vai ver daqui a pouco, esse volume é aproximadamente 22,41. Então, aqui para a gente, para ficar mais fácil, a gente vai usar 22,4 decímetros cúbicos, né? Então, lembra da primeira aula lá que eu comentei para vocês que decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros. Então, sempre eu vou estar colocando essas coisinhas para a gente ir lembrando aos poucos, tá? Então, 22,4 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 22,4 litros, beleza? Se eu tiver na CATP, vai ser 25. Então, vocês precisam decorar esses valores, tá? Então, CNTP e CATP precisa decorar. Sussa? Seguinte, então, quando eu falo para vocês que eu tenho um volume molar, qual que foi a ideia do Avogadro, né? Ele pegou gases diferentes, né, e fez experimento. Então, a partir desse experimento, ele percebeu que o volume ficava próximo. E foi uma sugestão dele, ó, propôs.
que foi mental essa parte teórica, né? Ele tem os dados experimentais, mas aí ele propõe uma parte mental, ele se baseia aí na teoria, onde ele tenta relacionar o seguinte: por que os volumes são próximos, né? Esses volumes só podem ser próximos porque eu devo ter uma quantidade de partículas parecida ali dentro, né? Então, se o volume for idêntico, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu tenho a mesma quantidade de moléculas. Aí a gente vai ver que a parte experimental constatou isso, tá? Então, ó, eu tenho o volume molar, onde esse volume molar é relacionado com o número de mols, que a gente vai entender o que é. Então, a constante de Avogadro, que a gente vai ver depois, essa parte é muito importante, é o valor de 6,02 10 a 23. Então, o princípio de Avogadro e a constante de Avogadro são coisas bem diferentes, né? O princípio de Avogadro é a ideia do volume molar, onde ele vai relacionar o volume do gás com a quantidade de partículas que eu tenho dentro. Então, imagina um recipiente, né? Tenho dois recipientes, esses dois recipientes têm o mesmo volume, só que de gases diferentes. Se eu tenho o mesmo volume, né? Só que com gases diferentes, e eu estou na mesma pressão e temperatura, quer dizer que a quantidade de partículas que eu tenho ali dentro só pode ser igual. Esse é o princípio do Avogadro. Agora, a constante do Avogadro surgiu depois, tipo, próximo de 1917, se eu não me engano. E quem conseguiu determinar essa constante foi o Perrin. E quando ele conseguiu determinar essa constante a partir de um experimento que eu vou comentar com vocês, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1996. Nesse experimento, ele tenta simular o experimento mental do Avogadro, onde ele propõe um experimento onde ele relaciona um gás com, como eu posso comentar com vocês, uma suspensão coloidal, onde essa suspensão coloidal eu tenho uma quantidade muito grande de partículas, e essa quantidade muito grande de partículas eu consigo medir o peso delas, né? Então, como que vocês viram com o Henrique, o lance de massa molar e tal, ele consegue determinar a massa de cada partícula, e com esse experimento, que é um pouco complexo, ele consegue determinar esse número de Avogadro, né? Que é a constante do Avogadro. O nome só foi colocado Avogadro, que foi uma homenagem, né? Não colocaram o nome do Perrin, porque Avogadro estava certo, tipo, muito tempo antes, beleza? Então, o princípio do Avogadro só relaciona a quantidade de partículas quando eu estou numa mesma temperatura e pressão com o volume desse gás, beleza? Tranquilo até aí, galera? Dá um toque aí depois no chat, fazendo um favor. Essa é a ideia do princípio. A constante vocês precisam decorar também. Então, desse slide, que vocês precisam lembrar o que é CNTP, CATP, que a gente já viu, né? E que o gás ideal vai ter um volume molar, quando estiver na CNTP, de 22,4 litros. Até aí, tranquilo. Vê? E a constante é 6, 10 a 23. O restante dos números não precisa. Só guarda que é 6, 10 a 23. Tranquilo? Então, ó, veja. Outra parte da constante que eu coloquei para vocês é que eu nunca tive ideia disso, né? Até esses dias, na real. No finalzinho da graduação, eu comecei a pensar no tamanho dos números, né? E tem esse cara aqui, não sei se vocês conhecem, é o Carl Sagan. Ele é um divulgador científico, né? E ele faleceu também, já há algum tempo. Mas eu curto muito ele e eu sei lá, eu sempre curti essa parte de história e filosofia da ciência e tal, esse lance de divulgação. E tem alguns livros que são muito bons dele, né? Esse livro aqui é muito massa, chama Bilhões e Bilhões. Ah, e o Sagan também, ele participou dessa série Cosmos, né? Então tem duas edições dessa série, uma é com ele, se vocês puderem ver, é bem massa. É um pouquinho antiga, mas é legal. E tem uma edição mais nova, que eu acho que é tipo de 2013, 14, que é com um cara que... Acho que como ele chama? Neil deGrasse Tyson. É um cientista muito massa também. A linguagem é um pouco diferente, se vocês puderem ver as duas, é bem legal, né? Aí esse livro, ele vai falar um pouquinho do tamanho dos números, né? Aí tem um trecho que eu achei muito legal, que eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo, que é para a gente entender como que é grande os números, né? Então, veja, essa tabela eu já tirei do livro, né, do capítulo 1, onde ele vai falar das quantidades. E aí é o seguinte, ele fala assim, ó, aqui ele vai colocar uma relação, se eu fosse contar cada número por segundo, né? Então, imagina, se eu fosse contar o número 1000 e a cada unidade de número que eu contar eu levasse 1 segundo, eu demoraria 17 minutos para contar até 1000, indo de 1 em 1 segundo. Então, se eu fosse contar até 1000, de 1 em 1 segundo, eu demoraria 17 minutos. Se eu fosse pegar o número 1 milhão, de 1 em 1 segundo, demoraria 12 dias. Então, seguindo essa lógica, se eu fosse pegar o número bilhão, eu demoraria 32 anos para conseguir chegar
nessa unidade, né? Se eu pegasse o número trilhão, demoraria 32 mil anos. Então, tipo, são grandezas gigantes, né? E 32 mil anos é a idade da primeira civilização que apareceu na Terra. Então, tipo, bizarro. Outro número que é gigantesco é o quadrilhão. Então, ó, repara também na notação científica, tá? É 10 a 15. Então, eu demoraria 32 milhões de anos para conseguir chegar nesse número se eu fosse de 1 em 1 segundo, que é a idade, mais ou menos, de quanto tempo os seres humanos estão na Terra. E se fosse 10 a 18, eu demoraria 32 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade do universo, beleza? Então, são grandezas extremamente grandes, tá? Então, quando a gente fala de mol, o mol é 6, 10 a 23. Se a gente fosse contar de 1 em 1 segundo, demoraria, tipo, muito mais que isso, né? Beleza? Outra coisa que eu achei muito massa, para a gente conseguir entender o tamanho da dimensão desse número, então, quando a gente fala um mol, né, um mol de partículas, um mol de elétrons, um mol de núcleos, né, a gente não consegue entender como que esse negócio é grande. E por que a gente usa uma unidade de medida tão grande, né? Tipo, quando o Henrique, tenho certeza que o Henrique falou isso para vocês, que o mol, a analogia que a gente pode fazer é tipo como se fosse dúzia, né? O mol é um número, né? Então, quando eu falo assim para vocês, ó, uma dúzia quer dizer que eu tenho 12 coisas, né? Uma dúzia de alguma coisa. Então, eu tenho 12 coisas. Por que eu uso o mol, né? Por que eu uso um rolê que tem 6, 10 a 23 de alguma coisa? Porque quando eu estou falando do átomo, são coisas bem pequenas, né? Só que imagina eu pegar um apanhado de coisas bem pequenas. Precisa ser uma unidade de medida gigantesca, beleza? Então, ó, se eu pegasse, por exemplo, distribuísse, né, 6, 10 a 23 reais pelos habitantes do planeta Terra, é mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? E se cada um gastasse 100 milhões de reais por mês, isso levaria 1 milhão de anos para cada um terminar a porcentagem de dinheiro que recebeu. É muito, muito tempo, né? Então, ó, outra coisa que é bem legal. Se eu empilhasse uma folha de papel com... Se eu fizesse uma pilha, né, com folhas de papel com 6, 10 a 23 folhas, essa pilha teria uma altura de 300 milhões de vezes maior que a distância da Terra até o Sol. Então, tipo, é muita coisa. E outro rolê muito legal é, se eu fosse contar esse número, né? Por isso que eu não coloquei essa parte aqui na outra tabela, porque é muito bizarro, né? Se eu fosse contar de 1 a 6 a 10 a 23, usando um computador agora, não fosse de 1 em 1 segundo, onde esse computador demorasse 1 segundo e contasse 10 milhões de números, demoraria 2 bilhões de anos. É bizarro. E outra coisa, uma outra unidade de massa, né? Se eu cobrisse a Terra com 6, 10 a 23 bolas de tênis, a altura dessa pilha aí, cobrindo toda a Terra, seria mais ou menos de 16 quilômetros. Então, esse número é extremamente grande, tá? Então, só tem que aguardar isso, que é um número bizarro de grande, beleza? Aí, vamos entrar na ideia da proposta do gás ideal, então. Ela surgiu, tenta lembrar do finalzinho da última aula, eu comentei o seguinte para vocês, né? Que se eu relacionasse as três transformações, eu teria a transformação isobárica, isocórica e isotérmica, né? Relacionasse as três equações pelaquela constante, lembra? Que cada relação tinha uma constante. Se eu relacionasse todas as constantes, eu ia criar uma constante nova, que é essa, que a gente vai ver quem é essa constante agora. Eu chegaria nessa relação, que é a transformação do estado geral, né? Me perguntaram semana passada se eu mexesse todas as unidades aqui, que nome eu daria para essa transformação? Não tem um nome específico. A gente pode falar que é uma transformação geral. Então, eu posso falar que dessa relação eu chego em um P1, V1, T1, P2, V2, T2, que eu comentei que a gente poderia falar que era o PVT e Povotó, né? E essa equação a gente chama equação geral dos gases, beleza? Equação geral dos gases, porque a transformação é aqui geral. Eu consigo determinar qualquer estado se eu tiver pelo menos alguma das incógnitas aqui, beleza? Então, se eu tiver duas incógnitas aqui, tiver uma mais aqui, né? 3 incógnitas, e tiver duas incógnitas, sobrar, por exemplo, o volume, quero determinar o volume, eu consigo determinar. Lembra? Eu comentei bem no comecinho, na aula 1, como eu tenho as variáveis de estado, né, que é a pressão, volume e temperatura. Se eu tenho duas variáveis, eu consigo determinar a outra. Então, é mais ou menos isso, né? Se eu tenho um estado fechado completo, tenho a informação de um estado fechado, e tenho duas variáveis, consigo determinar a que eu quero saber, beleza? Então, é o seguinte, quando eu faço a medida desse gás na CNTP, sempre na CNTP, tá? E utilizando um mol de gás, então, se é um mol de gás, tenta pensar que eu tenho aquela quantidade de partículas gigante, é o 6, 10 a 23. E faça a relação da pressão, volume com a temperatura,
pensando que na CNTP é uma atmosfera, e o volume que eu comentei com vocês é o volume molar, né, 22,4 litros, e a temperatura que é 273, a gente vai chegar numa constante, que é 0,082. Aí o seguinte, agora se eu faço essas medidas, né, dobrando a quantidade de moléculas que eu tenho dentro, se quiser imaginar de uma maneira diferente, não sendo um mol, pode imaginar também, tá? Tenta imaginar a quantidade de partículas. Daqui para cá eu dobrei a quantidade de partículas. Então o valor da minha constante vai dobrar também, tá? Então qual que é a relação que a gente chega? Que o volume que a gente vai ter do nosso recipiente é completamente dependente da quantidade de partículas, tá? Então, todas as transformações que a gente falou antes, né, isobárica, isotérmica, isovolumétrica, elas eram transformações que eu não mexia na quantidade de número de mols. Então, ó, eu estava fazendo uma transformação onde eu não tinha troca de matéria. Eu podia variar o volume, podia variar a pressão, podia variar a temperatura, mas eu não colocava a matéria dentro do recipiente nem tirava, tá? Então, a quantidade de matéria que eu tinha ali dentro, a quantidade de entidade, de partículas, era constante, beleza? Então, tudo que eu estava variando aqui, ó, nessa fórmula, não dependia do número de mols, sussa? Só que agora a gente vai começar a fazer variações que dependem do número de mols. Então, a gente vai sair de uma equação geral dos gases, agora a gente vai entrar numa equação que vai determinar o estado do gás. Então, ó, eu quero saber assim, eu tenho um gás que tem uma quantidade de partículas, onde eu te dou a pressão, eu te dou o volume, né? Agora eu quero saber, ó, qual é a temperatura desse gás? Eu não quero fazer uma transformação nele, eu quero determinar como que ele está, né? Porque a ideia de determinar como ele está vai conseguir caracterizar esse gás para mim. Eu quero fazer isso no laboratório, né? Saber as características desse gás, beleza? Então, ó, isso foi feito. Só para a gente conseguir entender aí eu continuo. A fórmula é o PVNRT, tá? Eu acredito que vocês já viram isso em algum lugar. Vai precisar decorar também. Então, vai ter que guardar essa fórmula no fundo do coração, porque sempre vai aparecer. Então, fórmulas que a gente tem que lembrar. Vamos voltar aqui rapidinho. Essa aqui, PVT Povotó. Lembra que, se eu decorar essa, eu lembro de todas as transformações. Faço uma transformação isotérmica, temperatura constante, então eu retiro o T daqui de baixo. Só vou usar o P1, V1, P2, V2, se for uma transformação isotérmica. Lembrei dessa fórmula, que é a geral. Quero fazer uma transformação isobárica. Isobárica é a pressão constante, né? Então, eu retiro o P, retiro o P. Então, eu vou ter uma relação onde eu tenho V1T1, uma relação onde eu tenho V2T2. Legal. Lembrei da equação geral. Quero fazer uma transformação agora que é isovolumétrica. Tiro o volume. Agora eu vou ter uma relação P1T1, uma relação P2T2. Então, ó, tenta guardar só essa e lembrar da definição, né? O que é isotérmica, o que é isobárica e o que é isovolumétrica, beleza? Se você lembrou da definição, você consegue fazer as transformações. Legal. Agora, a próxima fórmula que vai precisar lembrar. PV igual a nRT. Beleza. Eu acredito que vocês já tenham guardado isso relacionado, né? Mas sempre bom lembrar. Toda vez que eu estiver falando de P, eu estou falando da pressão. Toda vez que eu estiver falando de V, é o volume. Toda vez que eu estiver falando de T, temperatura. Coloquei as unidades embaixo. Temperatura sempre em Kelvin, sempre em Kelvin. Então, tudo que eu for fazer, a temperatura tem que estar em Kelvin. Mesmo nessa fórmula e na fórmula anterior, temperatura sempre em Kelvin, beleza? Lembra disso, pelo amor de Deus, temperatura sempre em Kelvin. Como que eu faço para passar a temperatura para Kelvin? Soma 273. Sussa? Seguinte, o restante da fórmula. São coisas novas aí, né? Número de mol e a constante dos gases. O que é a constante dos gases? A gente acabou de ver que é o valor que é 0,088. Então, isso aqui, ó, vai conseguir relacionar para mim com o volume molar, que a gente vai entender daqui a pouco como que eu vou chegar nisso, nessa relação do volume molar. Beleza? Sussa? Então, ó, decora a fórmula para mim. Unidade de pressão. A pressão pode ser em atmosfera ou milímetro de mercúrio. Tem outras unidades de pressão, lógico. Posso ter Pascal, posso ter bar, mas essas aqui são as principais. Outra coisa que é muito massa e precisa lembrar, não colocando medo em ninguém, tá? Mas é importante. Lembrar como que eu faço a transformação dessas duas. Lembra que uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio, beleza? Uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Mas, volume, na maioria das vezes, litro, né? Dentro da fórmula. Constante dos gases, tem vários valores de constante. Você precisa decorar alguma? Assim, sinceramente, não precisa.
porque a maioria dos exercícios, na verdade, os exercícios são obrigados a colocar, né? Mas eu sugiro a vocês, assim, que lembre pelo menos dessa aqui, que é 0,082. Por quê? Essa aqui são as unidades mais usuais, né? Que é a atmosfera, que é litro, Kelvin e o mol. Tenta lembrar essa que vai ajudar vocês, tá? Pelo menos 0,082. Essa aqui não. Se o exercício te der em milímetros de mercúrio a pressão e não te der essa constante, você vai transformar a pressão para a atmosfera e vai usar essa constante aqui que você lembrou, tá? Mas, teoricamente, os vestibulares e os exercícios precisam dar o valor da constante para vocês, tá? Outra coisa que eu comentei há umas aulas atrás é o seguinte: se o exercício te deu um valor de constante que não seja essa, que não seja o 0,082, e vai lá te dar um 62,3, cara, pelo amor de Deus, vai lá, converte todas as unidades para as unidades que ele te dá na constante. Então, ó, a constante que ele te deu é 62,3. Aí ele vai te dar a temperatura em Pascal. Desculpa, a pressão em Pascal. Pega essa pressão em Pascal e transforma ela para milímetros de mercúrio, beleza? Se ele te deu essa aqui, 62,3, só que ele, no exercício te deu uma unidade de volume em centímetros cúbicos. Pega esse cara e transforma para litro, tá? Então, as unidades que você vai usar aqui dentro do PVNRT, muitas vezes pode depender da constante que o exercício te der. Ó, então vai lá, o exercício não te deu constante, te ferrou, não te deu constante. Lembra dessa. Por quê? Se você lembrou dessa, as unidades são as unidades usuais, né? Que é atmosfera, que é litro e Kelvin, sempre vai ser Kelvin, beleza? Aí você lembra dessa troca. Se ele te deu uma constante diferente, se é 62,3 ou 0,082, por exemplo, tem uma constante que é 8,2 Joule por Kelvin mol, né? Então é uma constante diferente, eu não coloquei aqui para vocês. É diferente. Então você vai lá, vai transformar as unidades do jeito que ele pediu, tá? Como faz para transformar de milímetros para mercúrio? Eu vou escrever aqui no chat, mas é assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Uma atmosfera está para 760 milímetros de mercúrio, beleza? Então, ó, gente, dá um jeito de guardar, tá? É extremamente importante. Demorou? Então, uma atmosfera está para 760 milímetros de mercúrio. Eu ia colocar isso no slide, mas eu preciso forçar vocês a lembrar, tá? Então, faz a lista, faz o simulado e tenta manjar, fazer transformação de pelo menos atmosfera para milímetro de mercúrio e transformação de temperatura de Celsius para Kelvin, que você já está manjando isso. E tenta usar, na maioria das vezes, quando a conta for difícil, notação científica, tá? E a gente vai fazer devagarzinho, vai rolar. Foi? Conseguiu? Acho que foi, né? Tranquilo. Tá. Uma coisa que é massa, é importante, o Henrique comentou com vocês, vocês vão ver isso ainda, mais algumas aulas, tá? Mas o número de mol, eu consigo relacionar por essa fórmula aqui, ó. Eu coloquei Mzinho dividido sobre Mzão. Quem que vai ser o Mzinho? O Mzinho é a massa. Tenta pensar que essa massa é a massa que eu peso na balança, né? Eu tô aqui minha xícara, né, de café, porque eu tô morrendo já. Então, eu quero saber a massa desse cara, né? A minha xícara de café. O que que eu faço? Eu vou, coloco a xícara de café na balança. Então, é o valor que está na balança. Necessariamente, esse valor, para conseguir calcular o número de mols, precisa estar em massa, desculpa, precisa estar em gramas, tá? Então, para conseguir achar o número de mols, o valor de M precisa estar em gramas. O exercício vai te dar em gramas sempre? Não. Ele pode te dar em quilo, pode te dar em tonelada, pode te dar em miligrama. Você precisa dar um jeito de converter isso para grama, beleza? Outra coisa que o Henrique comentou com vocês é a massa molar, né? Que é o Mzão. Então, para descobrir o número de mols, eu pego o Mzinho e divido por Mzão. Quem que é a massa molar? A massa molar vai ser, ele comentou também, com certeza de massa atômica, né? Então, ó, lembra que na massa atômica que o Henrique comentou, eu tenho as unidades atômicas, que é o Uzinho, né? Aquele U significa que eu tenho 1 sobre 12 avos da massa do carbono 12, né? Então, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo que a massa atômica do hidrogênio é 1U. Então, estou falando que aquilo lá é um pedacinho, que é 1/12 da massa do carbono 12, beleza? Então, ó, puta, uma merda de lembrar, difícil. O que, que eu posso fazer? Tenta pensar que a massa atômica e a massa molar, elas estão correlacionadas, né? Então, ó, o que, que a massa molar quer dizer? Se eu pegar 1/12, né, 1U,
e multiplicar por 6, 10 a 23 entidades, então, ó, se eu pegar U, e multiplicar por 6, 10 a 23, no caso é átomos de hidrogênio, eu consigo juntar tudo isso, peguei essa quantidade gigantesca, coloquei aqui dentro do meu copinho, da minha xícara, vou lá e peso na balança. Isso vai dar um valor para mim de 1 grama, beleza? Então, ó, como que eu posso relacionar massa atômica com massa molar? Se eu falei para você que o hidrogênio, não o gás de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, desculpa, o elemento hidrogênio, tem massa atômica de 1 U, a massa molar dele vai ser 1 grama. Agora eu vou lá e falo para você o seguinte: eu tenho o elemento oxigênio e a massa atômica dele é 16 U. Então, ó, se eu pegar um átomo, né, de oxigênio, um sozinho pesa 16 U. Agora, se eu pegar 6, 10 a 23, colocar dentro da minha xícara, colocar na balança, eu vou ter uma massa de 16 gramas, beleza? Sus. Então, massa molar e massa atômica eu consigo relacionar desse jeito, né? O que eu achar de massa atômica é numericamente igual ao que eu achar de massa molar. Só que eu não uso mais a unidade U, uso a unidade gramas, tá? Então, vê se faz sentido agora na cabeça de vocês. Por que o Mzinho precisa estar em gramas? Porque a massa molar sai em gramas por mol. Então, o Mzinho precisa estar em gramas porque a massa molar sai em gramas por mol. Tá, beleza, tranquilo, conseguiu lembrar. Outra coisa, como a gente está falando de gás, os gases de substância simples, pelo menos, a maioria deles, eles são diatômicos, né? Então, se eu falei assim para você, ó, os exercícios, toma cuidado, pelo amor de Deus. Tem o gás hidrogênio. Se é gás hidrogênio, é H2. Se é gás oxigênio, é O2. Então, ó, qual que vai ser a massa molar do gás hidrogênio? Diferente do que eu falei anteriormente. A massa molar do gás hidrogênio é a massa molecular do gás hidrogênio é 2U, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios ali. Então, se eu quiser a massa molar, é numericamente igual, né? Então, se eu pegar 2U, vai ser 2 gramas por mol. Massa? Agora, ó, eu quero a massa molar do gás oxigênio. O gás oxigênio é 32U, a massa molecular, não é? Se eu quiser relacionar com a massa molar, vai ser 32 gramas. Tranquilo? Vai, de novo. Eu quero a massa molar do vapor de água. Se é vapor de água, é um gás também, né? Então, se é o vapor de água, a massa molecular da água é H2O, não é? Se eu tenho 2 hidrogênios com mais 16, então dá 18. Então, ó, 18U é a massa molecular da água. Se eu quiser a massa molar, numericamente igual, então é 18 gramas por mol. Sussa? Foi? Então, ó, para conseguir chegar nessa relação, o Mzinho, que é o que eu peso na balança, tem que estar em grama, e o Mzão, eu preciso calcular lá do jeito que vocês viram com o Henrique, colocar na fórmula tranquilo. Beleza. Quando ele explicar isso para vocês, ele vai explicar por regra de 3. Necessariamente eu preciso usar a minha fórmula, que eu estou mostrando aqui para vocês? Não. Cada um faz do jeito que quiser. Outra coisa que é bem legal, eu posso pegar essa fórmula aqui, né, Mzinho sobre Mzão, e trocar no lugar do N, ó. Ao invés de colocar o N, eu faço Mzinho sobre Mzão. Minha dica para vocês agora. Tenta calcular o número de mols fora da fórmula. Quem tiver mais facilidade em matemática, enfia aqui dentro tudo e resolve. Eu acho mais fácil agora calcular o número de mols fora, depois troca na fórmula. Eu fiz isso em um exercício, aí vocês vão ver, beleza? Então, o cara que definiu essa equação, eu queria que vocês lembrassem o nome, porque às vezes aparece. Então, ó, é a equação de estados agora. Então, a gente tem duas equações. A equação geral dos gases, e agora a gente tem a equação que determina o estado do gás. Equação geral é aquela do PVT-Pivotó, e a equação de estado é o PV-NRT, beleza? Então, essa equação de estado tem a ver com a lei dos gases, né? E quem conseguiu deduzir essa equação foi o Clapeyron, beleza? Isso, então, foi em torno de 1834. Então, se a gente pegar a nossa evolução histórica, isso aqui veio depois, beleza? E como que ele conseguiu chegar nessa relação, né? Ele combinou as leis do Boyle e do Charles, né? E a suposição do Avogadro. Então, ele juntou tudo, fez um apanhadão e conseguiu chegar nisso. Beleza. Outra coisa que ele usou que foi muito importante foi a teoria cinética dos gases. Outra parte que foi muito importante. Tudo que a gente estiver falando de gás, galera, tem muito dado experimental. Então, todos os caras que eu falei aí para vocês fazia muita coisa empírica, né? Se é empírico, era experimental, eles precisavam medir aquilo, né? Então, como a gente está no começo ainda da termodinâmica, tem pouca dedução. Quando eu falo dedução
teórica, assim, onde eu saio de postulado, por exemplo. Aqui são deduções experimentais, então eu tenho dados experimentais, eu proponho essas deduções. Eu não saio de coisas do imaginário, que aí eu coloco como postulado e deduzo, tá? Então tenta pensar o seguinte, como eu estou numa época que, lembra, em contexto de revolução industrial, tal, máquina a vapor. Então faz sentido a gente estudar gás, né? Então faz sentido a gente estudar gás, mas precisa ser experimental isso. Então tenta não desvincular a ciência da história, beleza? Então, ó, por que eu coloquei essa caixinha aqui com a molécula aqui dentro, né? Porque eu estou falando da teoria cinética dos gases, né? E tenta lembrar que nas primeiras aulas a gente revisou e ela é baseada em algumas suposições, né? Que a minha partícula, minha bolinha, se move em linha reta, então o movimento é retilíneo. O movimento é aleatório, ela pode ir para qualquer lugar. Ela tem como uma velocidade x, né? O exemplo que eu dou lá é os 10 metros por segundo. Aí ela está caminhando 10 metros por segundo, a partícula vem 10 metros por segundo, bate na parede. Beleza. Eu comentei para vocês que a colisão é perfeitamente elástica. Então, a velocidade que ela bate, ela vai voltar e vai ser com a mesma velocidade, beleza? Então, colisão perfeitamente elástica é isso. A velocidade que eu bato, eu vou voltar com a mesma velocidade. Comentei que isso tem a ver com a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Quando eu coloco isso para vocês, né, que eu tenho choque perfeitamente elástico, eu tenho conservação de momento, conservação de energia. Se o meu gás é ideal, eu preciso ter isso, conservação de momento e energia. Outra coisa que eu falei que é importante, dentro da teoria cinética dos gases, né, que eu não tenho interação dessa partícula azul com esse outro gás que eu tenho aqui, que é a minha bolinha vermelha. Então imagina, ó, a partícula azul está indo para a direita e a minha partícula vermelha está vindo para a esquerda. Elas passam próximas umas das outras, mas a minha partícula vermelha não muda de posição porque ela passou próxima da azul, beleza? Porque elas não interagem, né? E quando eu falo que é interação intermolecular, que são as interações de dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. A gente vai ver isso daí mais para frente também, beleza? Então, ó, teoria cinética dos gases a gente comentou, tem que lembrar. Agora se liga, eu vou voltar lá no comecinho da aula, vocês vão entender o que eu estou falando, que é importante. Quando eu coloquei essa tabela aqui para vocês, dá uma olhada nela. Eu tenho alguns tipos de gases aí, né? Eu tenho gás hélio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás cloro, né? E repara que o volume vem mudando, mesmo nas mesmas condições, né? Beleza? O volume vem mudando, só que eu estou mudando, na verdade eu não estou mudando nada, né? Estou colocando 1 mol de partículas aqui. Então, ó, eu tenho 1 mol de hélio, tenho 1 mol de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio, 1 mol de cloro. Eu tenho 1 mol de cada substância. Mas por que o volume muda, sendo que eu estou nas mesmas condições, né? Então, eu estou na condição CNTP aqui, né? Eu estou a 0 graus Celsius e uma atmosfera para todo mundo. Só que o volume dá diferente do volume do gás ideal. Porque esse gás que eu estou usando... Gente, desculpa, eu vou voltar nas perguntas de vocês. Porque... Calma aí que eu li e me perdi. O volume que eu estou usando aqui do gás ideal é 22,41 litros, né? E por que os volumes que eu estou medindo aqui estão dando um pouco diferente? Porque o gás que eu tenho aqui não é um gás ideal, é um gás real. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Galera, já volto nas perguntas, tá? Eu já li aqui, já volto. Ó, então voltando ao que eu estava comentando. Quando eu tenho o volume molar, né, do gás ideal é 22,41, né? Mas repara que os volumes dos outros gases variam. Só que eu tenho a mesma quantidade de mol para todos, né? Tem a mesma quantidade de mol para todos. Só que tem um cara que é idêntico, que é o hélio. E tem outro cara que é muito próximo, que é o hidrogênio e o nitrogênio. Na verdade, o nitrogênio é mais próximo, tá? Por que isso acontece? E olha o cloro como que é bem menor. Qual que foi a nossa definição de gás ideal, né? A gente falou que era uma partícula que estava se movimentando ali dentro da caixa, né? E aí, o meu gás hélio é um gás nobre, não é? E quando a gente vê gás nobre, a galera comenta que gás nobre é nobre porque ele não se mistura com ninguém, não interage, né? Então, se eu tivesse uma partícula de hélio se movimentando numa caixinha, ela não vai ter a tendência de interagir com outra, né? Então, é como se eu pegasse um gás e eu enchesse ali tudo de hélio. Ele se aproxima muito desse gás ideal porque eu tenho baixas interações intermoleculares. Então, um gás onde eu tenho uma partícula só de hélio, que é monoatômica, passo outra de hélio próxima, elas têm pouca interação.
Então, por isso que o volume dá próximo de 22,41. Agora, se eu pego moléculas onde eu tenho interações muito grandes, tipo a de cloro, agora eu tenho uma molécula já, né? Não é um átomo. Já tem uma molécula, então já vai começar a ter problemas aí no nosso gás ideal. Então, tem uma molécula, são dois átomos, né? Quando vocês vão ver eletronegatividade, não sei se vocês já viram, vamos ver mais para frente, eu tenho aquela fila, né, de eletronegatividade, que é o FON, Cl, Brisk, pH. Ó, FON. O Cl é o terceiro mais eletronegativo, né? Então, quando eu tenho uma molécula de cloro e ela está passando próximo de outra molécula de cloro, então, ó, o exemplo que eu dei lá embaixo, ó, vou voltar. Então, agora eu tenho uma molécula de cloro e outra molécula de cloro, que é a vermelha. Se ela está passando uma próxima da outra aqui, né? Se estão passando uma próxima da outra. Vai acontecer interação entre elas e vai ser uma interação forte. Então, essa interação é uma interação de atração. Então, o volume do gás diminui, beleza? Então, quando eu pego um gás que é real, o volume sempre vai ser menor que o volume do gás ideal, beleza? Por quê? Ó, o gás ideal não tem interação, né? Então, elas estão se mexendo lá aleatoriamente. Quando eu tenho um gás real, eles têm atração às moléculas, então o volume diminui. Ó, eu vou responder as perguntas. PV sobre T, tá, ó, é a equação geral. A do Clapeyron, gente, é a equação de estado, tá? Então, guarda esse nome, equação de estado, beleza? O nome da equação do Clapeyron é equação de estado, tá? Tudo bem? Perguntaram aqui para mim o que é um gás nobre. Gás nobre são os gases que estão na família 8A. Vocês vão ter aula de tabela periódica. Então, tem o nome das famílias, tem a família dos metais alcalinos terrosos, metal alcalino, e aí eu vou ter a família do gás nobre, tá? Que é a família 8A, que são aqueles elementos que têm a camada fechada, a camada de valência, beleza? Não sei se eu respondi aí. E gás real é o gás que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então, se eu fosse pegar a teoria cinética dos gases e vocês olhassem lá as outras aulas, eu falei que não possui interação. Gás real possui interação intermolecular. Aí são essas atrações aí que eu estou comentando para vocês, beleza? Vou continuar então, tá, galera? Nossa, 6h40, passar um pouquinho mais rápido, beleza? Ó, vamos chegar nos nossos exercícios. Os primeiros exercícios são de aplicação. Então, ó, bati o olho, não consigo pensar se é PVT Povotó ou PVRT. Para ser PVT Povotó, precisa ter várias unidades, né? E ele não deu, só deu 3. Então, ó, PVNRT. Seguinte, um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico. Qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera, sendo que a temperatura é 27 graus Celsius e uma atmosfera, tá? A pressão. Ele quer o volume em litros. Te deu os dados aqui, né? Onde o C é 12U e o oxigênio é 16U. Esse 12U e 16U são a massa atômica, né? Beleza? Vocês viram isso com o Henrique. Ó, então minha massa é 44,4. O meu volume, ele quer que eu encontre, né? A temperatura ele me dá e a pressão ele me dá. Veja, falei para você que a massa eu preciso sempre colocar em gramas, né? Repara que esse exercício ele não me deu a constante dos gases. Então você precisa ter lembrado de cabeça. Se ele não deu, você precisa lembrar que é 0,082, beleza? Tá. Comentei o seguinte: tenta achar o número de mols fora da fórmula, que eu acho que fica mais fácil. Lembra que o número de mols é mzinho sobre mzão? Mzinho sobre mzão. Como que eu cheguei nesse 44? O carbono é 12, né? Então fica 12 mais. O oxigênio é 16. Só que se liga que eu tenho 2 oxigênios. Então fica 12 mais 16 vezes 2. 16 vezes 2 dá 32, com mais 12, 44. Beleza? Então isso aí é a minha massa molar. Tá? Faço a divisão ali, gracinha, dá 100 mols. Pego esse 27 porque deu 300 Kelvin. Porque eu peguei 27 e somei 273, 300 Kelvin. Beleza. Aí eu vou lá, preciso lembrar da fórmula, que é PVNRT. Se liga, que o N ele não me dá no exercício, tá? Ele só me deu o M. A massa molar, ele me deu as massas atômicas, eu precisei achar a massa molar, precisei descobrir o N fora, para conseguir chegar na fórmula, tá? Quem quiser trocar aqui dentro, pode trocar, fica à vontade. Tudo bem? Então, ó, substitui todos os valores que a gente tem ali, gracinha, bonitinho, não tem muito segredo, né? Resolve a multiplicação, já era. Tudo bem? 2.460 litros. Alternativa E.
Sussa, alguma dúvida nesse? Manda para mim aí se tiver dúvida. Não, né? Então, beleza, vou passar para o próximo. Dê uma olhada no próximo, bate o olho, vê se consegue entender. Ó, no exercício, ele falou que tem 5 mols de moléculas de gás oxigênio. Então, ele tem aquela ideia lá de 5 dúzias que eu falei para vocês, né? Só que ele é 5 mols, beleza? E ele fala que está numa temperatura de 27 graus Celsius e ele tem esse volume aí de 16,4 litros. Então, ó, anota as unidades. Não sabe fazer, anota as unidades. Então, me deu o número de mols, me deu a temperatura, me deu o volume. Bateu o olho na temperatura, continua com aquela mesma ideia que a gente tem, né? Já transforma isso para Kelvin. Soma 273, 300 Kelvin. Lembra que eu falei que o 27 aparece muitas vezes? Porque esse 300 aqui facilita a conta para a gente, tá? Então vai aparecer direto esse 27. Lembrou da fórmula, né? PVNRT, substitui. Gracinha bonitinha, substitui. Resolve aqui a multiplicação. Não tem segredo, tá? Beleza? 7,5 atmosferas. Tudo bem? Então, ó, só aplicação. Eu comentei com vocês que não é muito difícil a teoria. O que fode mesmo é a parte matemática, tá? Então, ó, toma cuidado com a parte matemática. Então, dica que eu posso dar para vocês, ó. Dica. Se eu pegar esse 0,082 e fazer vezes 300, dá próximo de 25 ali, tá? De 25, né? 25 litros. Se eu pegar 25 e fazer vezes 5, dá próximo de 125, que é o 123. Vou falar de novo. Se eu pegar o R, que é 0,082, multiplicar por 300, dá próximo de 25. 25 vezes 5 dá 125, tá? Então, tenta lembrar que essa multiplicação 0,082 vezes 300 dá próximo de 25. SUS? Beleza? Outra coisa que é bem legalzinho. Esse exercício aqui ficou um pouquinho desconfigurado, né? Mas é gás cloro, Cl2. Então, ó, o volume ocupado por 14,2 gramas do gás cloro, medido a uma pressão de 8,2 a uma temperatura de 723 graus Celsius. Ele quer saber o volume desse cara. Então, essas são as unidades, né? Converte para mim a temperatura de Celsius para Kelvin. Então, convertendo esse valor de Celsius para Kelvin dá 1000 Kelvin, tá? Então, pega 727, soma 273, 1000 Kelvin. Aqui eu estou descobrindo o valor de N. O N é o Mzinho sobre o Mzão. Tá vendo que ele me deu a massa do gás cloro? Essa massa foi o valor que ele pesou na balança, tá? O Mzão que vem aqui embaixo está relacionado com a massa atômica. Isso aqui é a massa atômica. Como que é gás cloro, que é Cl2, eu tenho que pegar esse valor de 35,5 e multiplicar por 2. Se eu fizer a multiplicação disso, eu tenho 71 U de massa molecular, porque agora eu tenho uma molécula, que é a molécula Cl2. Só que aqui embaixo eu ponho massa molar. É numericamente igual, então é 71 gramas por mol, beleza? Aqui precisa estar em grama e aqui precisa estar em grama. Vou lá, resolvo a divisão da 0,2, beleza? Lembra da fórmula PVNRT. Lembrou da fórmula PVNRT? Substituo os valores. 8,2 de pressão que ele me dá, volume eu quero descobrir, né? O número de mols descobrir fora da fórmula, tenta fazer fora, tá? Fica mais fácil. O valor da constante, se ele não me deu, lembra dessa, porque esses são os valores convencionais. E é isso. Matemática, né? Fiz a multiplicação, passo 8,2 dividindo, já era. Dá um valor de 2 litros. Aqui, ó, eu multipliquei direto, tá? Mas repara para mim que 8,2 e 82 são múltiplos. Se não quiser multiplicar direto, você pode passar esse cara dividindo e simplificar o 0,082 com 8,2. Se tiver dificuldade também, passe isso daqui para notação científica, passa para notação científica, passa todo mundo para notação científica que vai ficar mais fácil. Os exercícios mais hards eu fiz com notação científica, vocês vão reparar. Então, ó, na dúvida, né? Treine os dois, com decimal e com científica. Eu prefiro fazer com notação científica, que eu acho mais fácil enxergar. Então, cada um escolhe um jeito aí que fica fácil para fazer, e aí vocês vão se adaptando aí, tá? Então, toma cuidado com a parte matemática. Por exemplo, o lance de andar com a vírgula.
que é esse exercício aqui, ó. Tá vendo? O valor numericamente aqui é igual para todo mundo, só muda o valor, ou a posição da vírgula, tá? Então, toma cuidado com isso. Esse aqui não é do Enem, esse exercício, mas ele é bem cara de Enem, por isso que eu coloquei ele aqui como modelo Enem. Por que ele é cara de Enem? Por conta disso aqui, ó, da notação científica, tá? Então, no Enem aparece muito isso, notação científica. Quando eu falo essa ideia de notação científica, é tipo ele pedir para você mudar a unidade do negócio. Ó. Geralmente, sai em litros, né? Na fórmula, quando eu aplico ela e uso essa constante, o meu volume sai em litros. Só que aqui ele está te pedindo o volume em ml, então ele está falando para você converter, toma cuidado. Então, vai ler o enunciado, né? O enunciado do Enem é grande, vai grifando para mim, tá? Gente, como faz o número de mols fora da fórmula? Vocês vão ver isso com o Henrique por regra de 3. Então, comigo, tenta lembrar da fórmula que fica mais rápido, beleza? Então, tipo, confia em mim, coloca na fórmula que sai mais rápido, tá? Mas com o Henrique lá, vocês vão aprender de outras maneiras, aí depois vocês vão ter liberdade para escolher o jeito de fazer. Mas tenta confiar aí, bota fé e usa a fórmula, demorou? Ó, vou ler esse exercício para vocês. As companhias tabagistas já foram acusadas de adicionar amônia aos cigarros, né? Numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro com 2,10 a 6 mols de amônia a 27 graus Celsius em uma atmosfera, ele me deu a constante. Ele quer saber o volume que eu botei de amônia, só que agora em ml. Então, ó, ele quer que você determine o estado do gás. Não quer que você faça uma transformação gasosa, beleza? Então, a fórmula que eu vou usar é o PVNRT. Ô, gente, vai passar um pouquinho do tempo, mas tenta ficar comigo aí que só tem mais 2 exercícios. Anotei as informações que ele me dá número de mols, me dá temperatura, me dá pressão. Pega a temperatura e já transforma para mim, para Kelvin. Sussa, beleza. Lembra lá que é PVNRT, número de mols não preciso converter, porque ele já me deu. Substitui na fórmula todo mundo, né? Aí já começou a aparecer uns números feios, ó, tá vendo? Notação científica. O que você faz, velho? Como que eu cheguei nesse 49,2, 10 a menos 6? Eu peguei o 2, multipliquei por 300, deu 600, né? 2 vezes 300 deu 600. Peguei esse 600, né? Tem duas casas aqui, tem o 100. Eu andei com a vírgula, fica 8,2. Então, a vírgula está aqui, não é? Se eu estivesse multiplicando por 100, eu andaria para a direita com a vírgula. Então, eu andaria uma, duas. Pararia a vírgula entre o 8 e o 2. Ficaria 8,2. Eu não falei que era 600? Então, 600 é a mesma coisa que 6 vezes 100. Então, fica 0,082 vezes 6 vezes 100. Então, você multiplica 8,2 por 6, depois você multiplica por 100. Enfim, dá para fazer de várias maneiras. O jeito que eu comentei é um jeito mais fácil que simplifica, beleza? Só que não mexe na notação. Não mexe na notação. Multiplica o número 2 com 0,82 com 300. Não mexe na notação. Chega nesse valor. Minha resposta sai em litros, lembra disso. Que a minha resposta sai em litros, beleza? O que eu fiz? O 49,2, eu passei ele como, como notação científica aqui, tá? Beleza? Tudo bem? E aí, eu coloquei o número errado. Muito bom. Era para ser 492, 10 a 1, tá, gente? Eu vou arrumar, depois eu arrumo isso com vocês, ó. É 492, 10 a 1, beleza? Tudo bem? Aí eu faço a conversão aqui da notação, ó. Somo os valores do expoente, tá? Beleza? Ficou tudo errado esse exercício, tá, galera? Toma cuidado aí. Ó, eu vou editar ele para vocês no final da aula, depois a gente pula ele, que eu coloquei o valor de notação científica errado. Se é 49,2, eu coloquei 492, é para ser 10 a menos 1 aqui, tá? Então aí ficou um pouquinho errado aí, beleza? Mas depois eu volto ele e edito ele para vocês, tá? Então, deixa esse stand-by, eu já volto. Eu já volto ele daqui a pouco. Ó, esse da Unicamp é o seguinte, ele me dá o número de mols do gás hélio, me dá a pressão dele e me dá a temperatura, tá? Então, ele me dá o número de mols do gás hélio, me dá a pressão, me dá a temperatura. E ele quer saber o volume desse cara, beleza? Só que, veja, a pressão que ele me deu foi em 100 milímetros de mercúrio. Em 100 milímetros de mercúrio.
Só que ele me deu uma constante que eu relaciono com milímetro de mercúrio. Então, não vou fazer a conversão de milímetro de mercúrio para a atmosfera. Eu vou deixar em 100 milímetros de mercúrio mesmo, tá? Você só vai converter se ele não te der a constante. Você não é obrigado a lembrar. Só que como ele te deu, você usa a constante que ele está te dando, tá? Então, ó, tem o número de mols que é 100 aqui, substitui os valores, transforma a temperatura para Kelvin, direto, rapidinho, PVNRT, troca os valores que ele me deu, né? 100 mols ele me deu, a pressão ele me deu que é 100 também, a constante ele me deu que é 62 e a temperatura ele me deu que é 350. Esse 100 eu poderia ter cortado, tá? Só que eu fiz a multiplicação aqui de todo mundo, beleza? Eu chego nesse valor aqui de 2.170.000. Vou passar o 100 dividindo, tiro aqui os zeros, né? Chego no valor de 2.170 litros, beleza? Subo seu exercício, só trocar na forma. Esse é o seguinte, é o da USP. Ele me dá agora nesse exercício um frasco fechado, onde ele pesou lá a massa. Pode falar, eu já vou olhar a pergunta de vocês. Onde ele me dá a massa do éter, me dá o volume que ele está ocupando e me dá a temperatura. Então vamos trocar, ó. A massa ele me deu a temperatura, me deu o volume, né? Pega a temperatura e passa para Kelvin, rapidinho, 310. Só que na fórmula eu preciso usar PVNRT, não é? Só que aqui eu preciso do N. Ele me deu a massa molar do éter. Eu preciso saber essa massa molar do éter de cabeça? Não. Porque existe vários tipos de éter, ele nem falou qual que é. Mas o éter que ele me falou pesa 74 gramas por mol, a massa molar dele, tá? Então, você anota isso para mim. Se eu não achar o número de mols, eu tenho duas incógnitas, tá vendo? Acha fora da fórmula, ó. Eu vou achar daqui a pouco o número de mols. Beleza? Tá faltando ele para mim. Eu vou achar ele fora da fórmula. Então, fica Mzinho sobre Mzão. O Mzinho ele me deu aqui em cima, que é o que ele pesou, e o Mzão, 74. Beleza? Substitui na fórmula, né? 7,4 dividido por 74, 0,1. Volta aqui e resolve a conta. Beleza, gente? Aí a gente chega no valor de 3,1 atmosferas. No exercício anterior, eu deixei aqui, né? Pulei a densidade. A densidade eu não vou comentar hoje, mas já dá para vocês fazerem, tá? Quem tiver um pouco mais de curiosidade, tenta deduzir a fórmula da densidade. No lugar do N, põe Mzinho sobre Mzão, vai mexendo aí, vai dando uma brincada com a fórmula do PVNRT e deduz a fórmula da densidade. Não é impossível de fazer, quem quiser tentar pode fazer, beleza? Ó, a aula acabou aí, é só isso. Eu só vou consertar o exercício anterior e quem tiver dúvida, coloca aí para mim já que eu respondo para vocês. Demorou? Tranquilo? É isso, gente, terminou. Muito obrigado. Eu só vou arrumar aquele lá que eu, na hora de digitar, eu digitei errado.